Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 5 de setembro, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Polícia desarticula quadrilha especializada em desvio de doações para entidades em conta de luz. Transporte coletivo de Blumenau terá passagem temporal de até 6 horas a partir deste domingo. Desfile de 7 de setembro altera o trânsito no centro da cidade neste domingo. Casamento coletivo reúne mais de 250 casais no ginásio Galegão neste sábado. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo não deve ter alterações no final de semana. Segundo o Alerta Blue, neste sábado, a ação de uma circulação marítima segue mantendo o céu variando entre nebulosidade e encoberto, com condições para chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia. Temperatura permanece mais baixa também ao longo da tarde. No amanhecer, a mínima pode ser de 11 graus e a máxima à tarde não deve passar de 16 graus. Essa condição do tempo deve se estender até a próxima terça-feira, com predomínio de nebulosidade e momentos de chuva fraca e isolada. 3 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Civil que investiga uma quadrilha especializada em desvio de doações feita em contas de luz no estado. O Hospital Misericórdia da Vila Itopava é uma das instituições prejudicadas por essa ação criminosa. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Blumenau, Joinville, Brusque e Florianópolis. Segundo a polícia, empresas intermediadoras cadastravam doações em faturas da Celesc e depois migravam códigos para contas ligadas ao grupo investigado. Pelo levantamento da polícia, entre janeiro de 2023 e julho deste ano, os lançamentos somaram mais de 4 milhões, com 3 milhões e 900 mil sendo desviados e apenas 885 mil chegaram até as entidades. Os valores ainda seguem em auditoria. A partir deste domingo, dia 7, o transporte coletivo de Blumenau terá passagem temporal valendo pelo período de 6 horas. Isso significa que quem pagar a passagem do ônibus às 8 horas da manhã e até às 2 horas da tarde utilizar outras linhas do transporte coletivo não terá de pagar nova passagem. Com o custo de uma única tarifa, o usuário poderá utilizar o serviço por até 6 horas em qualquer outra linha. A medida vale apenas aos domingos e feriados e somente para pagamento com cartão da empresa. Quem precisar de atendimento ambulatorial no final de semana pode procurar os AGs da Velha Garcia e Itoupava. Os 3 ambulatórios gerais funcionam neste sábado de 8 da manhã às 5 da tarde. Já no domingo, o atendimento é realizado nos AGs da Velha e Garcia, também de 8 da manhã às 5 da tarde. No sábado, as unidades também contam com sala de vacinação ativa. Olá, Setembro Amarelo é o que faz nós correlacionarmos hoje o nosso quadro saúde mental para entendermos cada vez mais que o preconceito, a discriminação ainda continuam sendo
os piores inimigos de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer sociedade. Quando negamos que o ser humano tem direito a emoções diversas, a sentimentos diversos, nós negamos ao ser humano a vida, pois nós somos, sim, feitos desta magnitude, das imperfeições, das limitações, das possibilidades de termos dúvidas, incertezas, de termos crises existenciais, de termos medos, de às vezes termos nojo. Contudo, quando nós admitimos, quando nós aceitamos nossas limitações, nossas inter-relações com esses diversos sentimentos, bons e ruins, nós nos fortalecemos para buscar a sua composição mais adequada para momentos tão difíceis da nossa vida. Quem não passou por situações de estresse, de desânimo, de perdas que não teve justificativa naquele instante, de falta de estímulo para dar sequência, às vezes, a projetos e projeto de vida? Saber que os limites existem e que somos falhos e que temos o direito de sermos humanos nos torna capazes de buscar ajuda, de falar sobre isso e de diminuir o medo, a vergonha e o preconceito. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. Motoristas devem ficar atentos para as alterações no trânsito no centro de Blumenau devido ao desfile cívico de 7 de setembro. A Rua Floriano Peixoto será fechada para o trânsito a partir de 9 horas da noite deste sábado. Já a Rua 15 de Novembro e as transversais também serão interditadas a partir das 7 horas da manhã de domingo. O desfile começa às 9 horas da manhã e terá participação de aproximadamente 6.000 pessoas, divididas em 81 atrações. Tem casamento coletivo em Blumenau amanhã, sábado. Cerca de 250 casais previamente inscritos vão participar da programação que começa às 8 horas da manhã no Ginásio Galegão. Esta é a 10ª edição do evento e a expectativa é que quase 2.500 pessoas acompanhem os noivos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Nutrição. Chegou o mês de setembro e com ele a campanha Setembro Amarelo. Essa campanha que tem um papel de uma importância ímpar, trazendo uma temática de tão difícil discussão e que também traz outras temáticas que englobam todo esse mundo da saúde mental. Eu gostaria de trazer para vocês uma informação de um estudo que relaciona depressão e alimentação. O Setembro Amarelo, ele enfoca em uma temática, mas que a depressão está também atrelada a essa temática, que é, infelizmente, o atentado contra a própria vida. E esse estudo mostrou que pessoas que têm o consumo de ultraprocessados com frequência, que são aqueles alimentos que têm pouca fibra ou nenhuma fibra e baixo valor nutricional, esses alimentos têm um impacto muito negativo na nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que compõem o nosso bioma intestinal. São as bactérias que povoam o nosso intestino. Quando nós temos uma alimentação rica em ultraprocessados, nós temos então um prejuízo nessa população de bactérias boas do nosso intestino. E
afeta intimamente a produção, inclusive de alguns neurotransmissores e da nossa saúde num quadro geral. Se eu tenho uma microbiota que não funciona bem, eu tenho também um reflexo disso nos meus neurotransmissores do bem-estar, do humor, do se sentir bem, e isso impacta diretamente também a nossa saúde mental. Então vejam bem, a saúde mental é complexa, tem vários fatores que incidem diretamente nela, na qualidade. A alimentação é uma delas. Então, uma alimentação adequada, com alimentos saudáveis, ricos em legumes, frutas, vegetais, grãos integrais, alimentos de verdade, conferem também um fator protetor à nossa saúde mental. Então, eu gostaria de deixar o meu alerta que você que percebe que precisa de ajuda, busque um profissional de psicologia, busque terapia, busque conversar com as pessoas que estão ao seu redor e que possam, de alguma forma, te direcionar para um tratamento, para uma rotina de melhora de qualidade de pensamentos, de hábitos, de atitudes. E com certeza a alimentação ela vai incidir diretamente na sua saúde, não somente física, mas também na sua saúde mental. Eu fico por aqui em mais um Momento Nutrição. Sexta-feira que vem nos encontramos. Tchau, tchau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. A empresa operadora oficial das bebidas da Ambev na Oktoberfest está com processo seletivo aberto até a próxima terça-feira, dia 9. São 30 vagas para auxiliares de logística que irão atuar na montagem de cargas e abastecimento de bebidas durante a festa. A seleção é feita de 13h às 20h por ordem de chegada no container da empresa que está instalado nos fundos do Parque Vila Germânica. E já começou a montagem da estrutura da Oktoberfest. Cerca de 600 trabalhadores de 80 empresas estão se reservando no espaço até o início da festa em outubro. Aos poucos, cenografia, decoração e estruturas como palcos e bares vão ganhando espaço. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Chegando com as informações do esporte aqui no Jornal de Blumenau. Começando com as eliminatórias da Copa, porque ontem deu Brasil no Maracanã. Venceu a seleção do Chile pelo placar de 3-0. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo já. Mas valeu para o técnico Carlos Ancelotti fazer aí algumas experiências e testar alguns jogadores também no comando da seleção. Estevão, né, foi um dos destaques aí, marcando um gol primeiro com a camisa amarelinha. Agora o Brasil volta a campo na terça-feira para enfrentar a Bolívia. Lá na Bolívia, fechando a sua participação nas eliminatórias. Brasil 3, Chile 0. Aliás, foi a rodada dos 3-0, né? O Uruguai fez 3-0 no Peru. A Colômbia 3-0 na Bolívia. A Argentina 3-0 na Venezuela. E o Paraguai empatou em 0-0 com o Equador e conquistou a última vaga para a Copa do Mundo da FIFA 2025. Festa lá no Defensores del Chaco. E o Paraguai está dentro da Copa do Mundo da FIFA. Sobrou apenas a vaga da repescagem, que vai ser disputada na última rodada. A Bolívia e a Venezuela estão na briga para tentar buscar essa vaga ainda. Destaque para a Copa Santa Catarina. Beck entra em campo domingo contra a equipe do Joinville. Jogo que acontece aqui na cidade de Blumenau. R$ 25,00 o preço do ingresso. 2 jogadores confirmados da equipe do Beck. O meia Luiz Henrique, que estava no São Luís do Rio Grande do Sul, com passagens também pela equipe do Brusque, e também o zagueiro Júnior Sergipano, que estava na equipe do Sergipe. Os dois estavam na Série D do Brasileirão, os dois regularizados podem ir para o jogo na partida de domingo. A 100.1 FM e a Blue Sports transmitem a estreia do Tricolor no domingo a partir das 13h30. Além de Beck e Joinville, Nação e Carlos Janot, Camboriú e Tubarão também se enfrentam domingo no mesmo horário. Não temos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Um abraço, um bom final de semana. Segunda-feira a gente repercute a estreia do Tricolor. A seguir vamos falar sobre como os problemas no cérebro afetam as emoções.
A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção. Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro, ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora, mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligadas ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né?
Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos como tumores ou lesões podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto num ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferentes do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro, ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? Importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçado, bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento. Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade? Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro.
Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós primeiro vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar: doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes eu identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância, eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses, né? Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema, né? Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer? Primeiro básico, cuidar que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, né? Evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico, fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro.
Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade, um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller, há 64 anos em movimento. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.